Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Saúdo a todos os amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, YouTube, Facebook, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Meus amados, é motivo de alegria de estarmos nesta madrugada de domingo, dia 16 de fevereiro de 2025, para trazer uma mensagem cristocêntrica. Encontra-se hoje Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 8. Aleluia! Darei um título para esta mensagem. Aleluia! A importância de uma alma para Deus. Uma alma para nosso Deus não tem preço. Deus, Ele move céu e terra. Quando Ele vê um coração contrito, alguém que tem desejo de servi-lo. Amém? Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 8, verso 26 a seguir está escrito: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. E em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirado da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe começou com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Amém? Oremos. Pai, gratidão, Senhor, pela tua bendita palavra, que é viva e eficaz, e não volta para ti vazia. Senhor da glória,
e no nome de Jesus, derrama do teu Espírito Santo sobre todos os irmãos e amigos que ouvirão esta mensagem e que ele fale aos corações. Continua, Senhor, estendendo a tua mão para salvar, para libertar, para curar os enfermos, trazer de volta o distanciado, salvar os perdidos. Abençoa, Senhor, as famílias, os casamentos, restaura casamento, leva paz aos corações. Tudo isso eu te peço. Já sou grato a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Meus amados, como já falei no início, o nosso Deus, Ele tem prazer em salvar. Porque uma alma para o nosso Deus, ela tem mais valor de que todo o mundo inteiro. Aleluia! Então nós vemos aqui, nesta passagem, aonde o Senhor, Ele envia um anjo para salvar, por meio da mensagem, um homem nuco. Detalhe, este homem estava vindo do templo de Jerusalém. O fato de alguém estar nas igrejas, nos templos, nas denominações, não significa que estão salvos, que estão libertos, que estão transformados. Mas Deus, conhecendo o coração deste homem, que mesmo saindo do templo de Jerusalém e na sua carruagem, ele queria compreender as Escrituras e não tinha ninguém para explicá-lo. Como nosso Deus, pela tua onisciência, Ele que vê tudo, sabe tudo, mesmo no deserto, uma alma para Deus, Ele não perde a oportunidade de salvá-lo. Para isso, Ele manda até o anjo para trazer a mensagem de salvação. Aleluia! O valor de uma alma para Deus. Glória a Deus! E aí Filipe, quando é abordado pelo anjo, ele não faz pergunta, não questiona o servo de Cristo. Ele obedece, ele não faz pergunta, não questiona, porque Filipe poderia bem questionar, até porque ele estava saindo da cidade, do meio de pessoas, aonde ele estava pregando as boas novas, e o Senhor manda um anjo para trazer a seguinte mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Como lemos em Atos 16, verso de número Atos 8, verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Muitos estão no deserto. Deserto é lugar de provação. Deserto também é lugar de restauração. Este homem estava retornando de Jerusalém para a sua cidade, na sua carruagem. Estamos falando de cerca de quase 2000 anos atrás. Quem tinha uma carruagem era pessoas nobres, não era qualquer pessoa.
Este homem, ele era eunuco. Interessante que a palavra eunuco é alguém que é castrado. Isso mesmo. Ele era eunuco. E ele era homem de grande responsabilidade, porque ele era o tesoureiro de uma rainha chamada de Candace. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou o etíope, um oficial importante, encarregado dos tesouros, de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera de Jerusalém. Era adorador. E Deus não perde tempo quando vê um adorador, ainda que esteja no deserto. Deus sempre vai ao seu encontro. Aleluia. Este homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, leu o livro do profeta Isaías. E o Espírito, que é o Espírito Santo, disse a Filipe: aproxime-se desta carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo a profecia do profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Hoje acontece muito no nosso meio, pessoas despreparadas não estão aptas para ensinar, e com isso muitos, como esse eunuco, apesar que ele tinha desejo na palavra de Deus, de conhecer as Escrituras, mas não tinha quem lhe ensinasse. Deus manda um anjo para trazer a mensagem de salvação para aquele eunuco. E Filipe foi encarregado de trazer a mensagem cristocêntrica, porque só em Jesus, meus amados, há salvação. Só em Jesus há remissão de pecado. Só em Jesus há libertação. Porque ele morreu, padeceu, sofreu por toda a humanidade na cruz do Calvário, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Não basta crer e obedecer. Aleluia. Então Filipe faz uma pergunta ao eunuco que estava na sua carruagem. Aleluia. Qual é a pergunta? O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir, sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador,
ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe começou com aquela passagem da Escritura e anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Aleluia! Interessante é que no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, parte B, o texto bíblico relata que os anjos desejaram fazer esta obra que Deus deu ao homem, ser humano, o privilégio e não deu aos anjos. E por que não deu aos anjos? Porque todos que rejeitassem a Jesus, o anjo decapitava, porque o anjo não tem sentimento humano, mas nós temos e nos compadecemos do ser humano, ainda quando ele blasfema contra Jesus, quando diz que a sua religião é massa, quando diz que a sua religião salva, espírito de engano. Mas quando Deus vê um adorador, quando Deus vê alguém querendo aprender da palavra, ele envia anjo. Mas quem tem, digamos, privilégio de trazer a boa nova são nós, ser humano. Amém? Glória a Deus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui, a água que me impede de ser batizado. Observamos que aquele eunuco era homem de responsabilidade, tinha como, digamos, emprego, ser responsável pelo tesouro da rainha de Candace. E ele sabia que para morar no céu é necessário nascer de novo da água e do Espírito. E aí, quando ele vê água, ele não perde tempo. Aí ele diz para Felipe, o evangelista: o que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode crer, você pode se crer que, aliás, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Aleluia. Assim deu ordem para a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Agora vem o sobrenatural. Imagine você dialogar com alguém, você ouvir as boas novas, desce junto às águas, a pessoa o batiza, como Jesus ensinou. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! E logo em seguida, essa pessoa desaparece, literalmente, dos olhos do eunuco. Olha o que diz o texto. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Ele some no abrir e piscar de olhos.
arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passavam. Amados, nesta oportunidade, vamos trazer aqui alguns relatos bíblicos aonde Deus envia anjo para salvar, para trazer sempre a mensagem e mandando alguém trazer para aquela pessoa as boas novas. Então o anjo, ele era incumbido de trazer a mensagem, mas mandar alguém trazer exatamente a mensagem de Cristo, as boas novas de salvação. Amém? Ainda no livro de Atos, agora capítulo 10. Vamos ver uma história do centurião chamado Cornélio. Havia em Cesareia Felipe, quando ele foi arrebatado, foi para uma cidade chamada Azoto e depois Cesareia. Mas não foi Felipe agora que pregou, não. Agora é o apóstolo Pedro. Mas o anjo primeiro vem trazer a mensagem a Cornélio. Assim está escrito: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e temente a Deus. Dava muita esmola ao povo e orava continuamente a Deus. Observe que a salvação não é pelas obras. Se fosse pelas obras, esse homem já estava salvo. Por quê? O texto diz, glória a Deus, que ele e toda a sua família eram religiosos, temente a Deus, dava muita esmola ao povo e orava continuamente a Deus. Como obra não salva, é a graça. Efésios 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvo. É dom de Deus. Não é pelas obras, é pela fé. Para que ninguém se glorie. Amém? Glória a Deus. Então aqui o Senhor manda também um anjo. Certo dia, verso 3 de Atos 10. Certo dia, por volta de 3 horas da tarde, conhecida pelos judeus, hora nona. Aleluia. Certo dia, por volta de 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus, que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou. Perceba que o anjo sabia o nome, endereço, porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o seu nome, seu endereço, conhece os seus pensamentos, desejo do seu e do meu coração. Amém? Glória a Deus. E o anjo, aleluia, respondeu, não. Cornélio, atemorizado, olhou para o anjo e perguntou, quem é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e suas esmolas chegaram diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O anjo respondeu, suas orações, suas esmolas subiram
como oferta memorial diante de Deus. Agora manda alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro. O apóstolo Pedro, o nome dele é Simão. Jesus que muda ele para Pedro. Pedro significa pedra pequena. Em Mateus capítulo de número 16, 18 e 19, o Senhor disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem vencê-la. Amém? Glória a Deus. Agora manda alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que era Xará. Esse era o curtidor. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele vai dar o endereço também do Simão curtidor, onde estava Pedro hospedado, que está hospedado na casa do Simão curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos, um soldado religioso dentre seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope. Glória a Deus. Deus, ele não faz nada sem antes avisar ao teu servo. No livro de Amós, capítulo 3:7. E aqui o Senhor dá uma visão a Pedro, porque Pedro jamais entraria na casa de Cornélio. E por quê? Cornélio era leproso? Estava doente? Não. Cornélio era gentil. Pedro, como hebreu, povo judeu, não entrava na casa de gentil, porque era, digamos, impuro. Digamos, como muitos hoje têm julgo desigual. Então, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é triuno, como dizem, é 3 pessoas distintas e divinas, com os mesmos atributos e são unânimes. Aleluia. Esta é outra pregação. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, teve uma visão, e viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Essa voz é a mesma que Filipe ouviu, que é do Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Aqui Pedro não teve discernimento de início, pensando que aquela visão
era para ele comer literalmente aqueles animais. Mas olha o que o texto vai revelar. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa do Simão Curtidor. E chegaram à porta, chamando, perguntaram-lhe se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito Santo lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. O Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, ordenou a Pedro que seguisse aqueles 3 homens, porque ele tinha sido enviado por ele. Aleluia! Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você, Pedro, tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e o hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, levando consigo. Vieram 3 buscar Pedro, mas Pedro levou também alguns irmãos com ele. Alguns dos irmãos de Jope o acompanharam, e no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio estava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Interessante que hoje muitos idolatram pessoas famosas, pastores, apóstolos, cantores, políticos, mas adorar e se prostrar somente a Deus. Amém? Inclusive, os católicos, os pagãos, se prostram diante do santo, entre aspas, chamado Pedro. E o próprio Pedro disse: levante-se, porque eu sou homem igual a você. Aleluia. Em João, Apocalipse, revelação que escreveu João Evangelista, capítulo de número 22, verso 8 e 9. João, quando ouviu a revelação do anjo, ele se prostrou para adorá-lo. E o anjo disse a João: levante-se, adore a Deus, porque eu sou conservo como todos que professam Jesus. Aleluia, glória a Deus. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunido muitas pessoas. Ele disse: você sabe, olha que Pedro diz, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil
ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não devia chamar impuro ou imundo homem algum. Amados, Deus conhece os corações. Deus sabe a sua e a minha intenção. Ele sabe tudo. E se tem algo que Ele move céu e terra, é para salvar uma alma. Uma alma para Deus vale mais que este mundo inteiro. Salmo de número 49, verso 7 ao 9. Então, assim como na estrada deserta que desce para Gaza, o Senhor levanta Filipe, mandando o anjo para salvar o etíope, o eunuco, porque ele viu o desejo que o eunuco tinha nas escrituras, mas não tinha entendimento. E ali ele é salvo, batizado nas águas, e vai alegre e feliz para para sua casa. E agora a vez de Cornélio. Aí Cornélio vai falar para Pedro, aleluia, dizendo assim, verso 28 do capítulo 10 de Atos. Ele disse, você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Agora Pedro teve o discernimento daquela visão, daquele lençol que descia do céu, pendurado por 4 pontas, e dentro daquele lençol tinha vários tipos de quadrúpedes, répteis. Ali simbolizava o ser humano gentil, povos. Aleluia! Porque Deus, naquela época, só tinha uma nação, Israel. Israel era o único povo de Deus. Mas como Israel rejeitou o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Senhor abriu as portas da graça para todos os povos gentis. E quando se converte, passa a se chamar igreja, ajuntamento de pessoas. Aí para Deus agora não tem nações, nem judeu, nem grego, todo torna-se cristão, passa a ser igreja. Amém? Glória a Deus. Verso 29. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Por isso, aliás, posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando, e a esta hora, às 3 da tarde, de repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse, quero anjo, que disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Manda buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa do Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele diz, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Mateus capítulo de número 18, 20. Onde tiver 2 ou 3, reunido no nome do Senhor Jesus,
ele está no nosso meio. E ali Cornélio estava com seus amigos mais chegados e a família, reunidos esperando as boas novas de salvação que o apóstolo Pedro vinha trazê-lo. Foi essa a direção do anjo. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Aleluia! Mas de todas as nações. Mas de todas as nações aceita todos aqueles que o temem e faz o que é justo. Cornélio o temia, orava, dava esmola, fazia justiça e Deus se agradou. Por isso manda o anjo dar instrução a Cornélio para mandar chamar Pedro. Glória a Deus. Aí diz o seguinte: mas de todas as nações aceita todo aquele que o temem e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da parte por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Senhor é dono, Jesus é Senhor, é Deus, é a segunda pessoa da divindade. Aleluia! Glória a Deus! Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Glória a Deus. Nós somos testemunha de tudo que ele fez em toda a terra do judeu e em Jerusalém, e o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunha que designara de antemão, por nós que comemos, bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Glória a Deus. E Pedro vai deixar aqui bem claro que Jesus, ele vai ser o juiz de toda a nação no último dia. Quem não se dobrar o joelho para Jesus aqui na terra, vai dobrar no dia do juízo final. Porém, não terá mais jeito para isso. Mas enquanto a vida, a esperança. Aleluia. A Bíblia é clara, categórica, incisiva. Quem confessa os seus pecados e abandona, encontra de Deus misericórdia. Mas quem endurece o seu coração, nunca prosperará. Aleluia. Mas quem encobre os seus pecados, nunca prosperará. E quem endurece o seu coração, cairá em muita desgraça. Provérbio 28, verso 13 e 14. Aleluia. Ele nos mandou pregar ao povo, testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos.
Amados, nessas duas passagens de Atos 10, como Atos 8, a partir do verso 26, o Senhor manda um anjo trazer a mensagem de salvação para o eunuco por meio de Filipe e também para Cornélio por meio do apóstolo Pedro. Mas em ambas a passagem tem um evento especial. O Espírito Santo, ele está atuando. Ele atuou com Filipe, mandando encostar na carruagem para ouvir o que o eunuco estava lendo, profeta Isaías 53. E ele foi ao matadouro como ovelha muda e não abriu a sua boca. Aleluia! Jesus. E aqui também o Espírito Santo, ele revela a Pedro que ele ia na casa de Cornélio, porque Deus também tinha aberto a porta da salvação para o gentil. Amém? Deus seja louvado. Amados, se essas duas pregações poderíamos encerrá-la, mas vou trazer aqui outras passagens aonde anjo traz exatamente libertação dos cativos, pessoas que estão presas. Aleluia. Por exemplo, glória a Deus, no livro ainda de Glória a Jesus, Atos capítulo 9, aliás 11, do verso de número 13 e 14, glória a Deus, Pedro relata aos líderes da igreja, por conta da visita que ele fez em Cornélio, os seus compatriotas, os seus colegas, os apóstolos, foi tirar a pergunta a Pedro, porque não era lícito ele entrar na casa de um gentil. Aí Pedro vai dizer quem era ele para impedir de batizá-lo, que Pedro batizou eles na água. Se eles tinham sido primeiro batizado com o Espírito Santo, assim como eles, em Atos capítulo 2. Aí todos glorificaram a Deus. Esse relato está no capítulo, aleluia, capítulo de número 11. Mas no capítulo 12 de Atos, agora o Senhor manda um anjo para libertar Pedro da prisão. Glória a Deus. Vou falar aqui, mas tem várias passagens. Por exemplo, em Atos capítulo 4, também o anjo tirou Pedro da prisão com João. Só que aqui foi só Pedro, porque Tiago tinha sido decapitado por Herodes. E como o povo gostou, ele deixou Pedro para o dia seguinte da festa. Mas aí Pedro, ele estava dormindo, preso, encarcerado. Detalhe, tinha 4 guardas, 2 de cada lado, e ele algemado. E ainda, pasmem, tinha mais 4 guardas fora desse recinto do cárcere, e mais 4 no portão de entrada, total 16. Eram 4 de 4, total 16. E ali, Deus manda o anjo
e o anjo toca nas correntes, ela cai. Interessante que nenhum ouviu, porque o anjo deixou ali todos sonolento. Aleluia! Cego, sonolento. E Pedro acorda porque estava dormindo tranquilo. Interessante é que Pedro sabia que no dia seguinte ele ia ser também decapitado, como foi Tiago. E estava dormindo tranquilo. Porém, a igreja que estava na casa de Maria, mãe de João Marcos, não era Maria, mãe de Jesus, não, João Marcos, evangelho que escreveu Marcos, o nome dele também é João Marcos. E a igreja orava incessante. Interessante que depois que o anjo tirou Pedro da prisão, não acreditaram. Ele estava orando. Às vezes acontece conosco. Oramos, mas não cremos. E Deus, por bondade e misericórdia, mandou o anjo soltar Pedro. Ele passa pelos 4 quartetos de soldado. E depois Pedro vai até a casa da mãe Maria de João Marcos. Aleluia. Diz assim o texto. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Verso 9. E saindo Pedro, seguiu, e não sabendo que era real, o que se havia feito por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela reconheceu. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomado de alegria, ela correu e voltou sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Olha a incredulidade agora da igreja. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si? Insistindo ela e afirmar que era Pedro, disseram: deve ser um anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e viram que era Pedro, ficaram perplexos. Aleluia. Amados, ainda quero falar sobre outras passagens. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, Paulo e Silas, depois de Paulo expulsar o espírito de adivinho, você sabia que o diabo também adivinha? Tem espírito que adivinha. Aleluia. Cuidado. O espírito adivinha. E muitos achando que é Deus. E ali, depois de ele expulsar o espírito de adivinho de uma jovem que dava muito lucro aos seus senhores, ele e Silas tomaram a surra de vara, foram presos no cárcere. Atos 16, verso 25 diz que perto da meia-noite, o adorador Paulo e Silas cantava e orava louvores a Deus. Aí Deus manda um anjo
E o anjo, ele solta, por meio de um terremoto, todos encarcerados. Não só Paulo e Silas, mas todo que lá estava. Mas tinha um propósito. A prisão de Paulo e Silas. Salvar a família do carcereiro. Então, em Atos 16, agora verso de número 29, diz assim: glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Atos 16, verso 29. Glória a Deus. Começar pelo 27. O carcereiro acordou e, vendo aberto as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar. Por que ele queria se matar? Porque todo carcereiro que deixasse o prisioneiro fugir, a pena dele era a morte. Aí ele queria se matar por conta disso, porque ele não viu ninguém, que estava tudo escuro. E ali desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Aleluia. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levantou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Verso de número 31. Esta é promessa para mim, para você e todos que professam a fé em Cristo. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e os da sua casa, família. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra pregaram a palavra de Deus. E ele e todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele, Paulo e Silas. E em seguida ele e todos os da sua casa foram batizados por Paulo e Silas. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas, amados, já encerrando esta mensagem, tem várias passagens bíblicas, tanto na Velha quanto na Nova Aliança, aonde Deus manda anjo para trazer as boas novas, para libertar. Salmista Davi, Salmo 34, 7, ele diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor de todos que o temem e os livras. Aleluia. Quem teme ao Senhor, temer ao Senhor não é ter medo, é reverenciá-lo, é amá-lo, é glorificá-lo, fazer tudo o que lhe agrada. E quando fazemos isso, ele envia anjo para estar conosco como sentinela. Salmo 37, verso 4. E no Salmo 91, verso 11, e aos teus anjos darão ordem a seu respeito, para que te guiem em todos os seus caminhos, para que ele segure pelas tuas mãos, para que não tropece seu pé em alguma pedra. Aleluia. Este versículo Satanás usou quando ele tentava Jesus no deserto. Aleluia. Depois de jejuar 40 dias, 40 noites e ter fome. Glória a Deus. Meus amados, cuidado. Nem tudo que brilha é ouro. É um provérbio mundano. Nem todos que falam a palavra de Deus é de Deus. Porque o diabo também prega. Ele tentou, aleluia,
enganar Jesus, sendo Jesus Deus, aleluia, o Filho do Deus Altíssimo, que deixou sua glória, se humilhou como homem, mas cheio do Espírito Santo, e ali ele prega, mandando Jesus se atirar do monte abaixo, dizendo que os anjos iam segurar ele, usando o Salmo 91, atira daqui embaixo, porque está escrito, aos teus anjos darão ordem a teu respeito, para que segure suas mãos, para que não tropece seus pés em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Amados, é pela palavra que nós combatemos o mal. Aleluia. Não é com a minha palavra, mas com a palavra de Deus, a Bíblia. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vou citar aqui algumas outras passagens, mas as passagens de boas novas de salvação, digamos que a mais importante, biblicamente falando, foi quando Maria, uma jovem, aproximadamente de 13 a 14 anos, virgem, ela recebe a mensagem do anjo das boas novas. E agora Maria seria a mãe do Salvador do mundo, inclusive dela. Porque Maria precisou de Jesus para ser salva. Porque Romanos 3, verso de número 23 diz que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Então, foi Jesus que padeceu e sofreu e morreu na cruz por todos. Não foi Maria, não foi José, não foi Pedro, não foi Daniel, não foi Moisés, não foi Paulo, foi Jesus. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus perdoa pecado. Amém? Glória a Deus. Então, em Mateus, primeiro livro, também está em Lucas, capítulo 1, mas vou ler aqui só Mateus, porque da hora, aleluia. Diz assim, Mateus, capítulo 1, verso de número, glória a Deus, 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, antes de unir-se ou de coabitar, ter relação sexual. É isso que está dizendo. Antes de unir-se, achou-se grávida pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, por ser José, seu marido, porque quando era prometida já era marido. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Por quê? Se uma mulher adulterasse, ela era apedrejada em praça pública até a morte. Porém, José, como amava Maria, viu que ela estava grávida e sabia que não era ele, então ia largar secretamente. Aí o anjo traz a boa nova para José. Aleluia. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor. Em sonho, ele disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você dará o nome de Jesus. Quem deu o nome de Jesus não foi Maria nem José, foi o anjo. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta Isaías. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho,
e o chamarão de Emanuel. Olha aqui, dizem que na Bíblia não tem Jesus como Deus. É Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. E recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, que é Jesus. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Os católicos pagãos dizem que Maria é virgem até hoje. Virgem Maria. Muitos crentes ainda dizem virgem, os costumes do gentil. Maria foi virgem até 2 anos depois de ter Jesus. Depois disso, ela coabitou com José. O texto é claro, olha aqui. Mas não teve relação com ele enquanto ela não deu à luz ao filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Aleluia. Porque quando Jesus tinha 2 anos, ele teve que levar Jesus para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. Como não sabia onde ele estava, mandou matar todos de 2 anos para baixo. Então, só depois de 2 anos que José coabitou com Maria e teve exatamente 4 filhos homens. O nome dos filhos de Maria com José é Simão, não é Simão Pedro nem Simão Curtidor, é Simão. Depois José, Tiago e também Judas, não é Iscariote. Judas é um nome comum. Desses 4 irmãos de Jesus, 2 viraram apóstolos. Tiago, que tem um livro com exatamente 5 capítulos, e Judas com um capítulo só. Aleluia. Meus amados, teria muitas passagens falando ainda, mas Deus, Ele move céu e terra para salvar uma alma. Uma alma para Deus tem mais valor do que esse mundo inteiro. Aleluia. Meus amados, o anjo do Senhor, ele é exatamente como diz Tiago. Aleluia. Tiago não. Escritor aos Hebreus. Ele é ministro da igreja. Ele está à disposição da igreja de Cristo. Mas a igreja cristocêntrica, a igreja genuína, a igreja separada. Amém? Que Deus continue nos dando graça, mandando teus anjos poderosos para estar conosco e todos os irmãos, amigos, aleluia, do YouTube, Facebook, Instagram e Web Rádio El Shaddai. E todos os irmãos sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos ajude. Fique todo na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Shalom, Adonai e um grande abraço.